Que todos possamos experimentar, na medida do que seja possível a cada um, essa virtude enaltecida pelo Cristo, que é a gratidão. A gratidão por momentos como esse, pela sublime contribuição que Deus nos dá a todos, que é a doutrina espírita, porque nos revela a realidade da vida, os mecanismos aos quais estamos todos submetidos e que nos fazem entender o que somos, por que estamos assim ou assado. Especialmente, a mim, falar sobre mães é falar sobre o amor. Via de regra, mãe é símbolo de amor. Mesmo aquelas de vós, mães, que no nível em que nos encontramos, aqui e acolá, são assim um pouco atrapalhadinhas, mas sem dúvida alguma, sempre há amor no coração de uma mãe. Isso é lei no universo. E a personagem de hoje, que estaremos comentando, é um grande exemplo de mãe, talvez o maior deles, mesmo considerando a mãe maior, Maria, a própria mãe do Cristo. Mas falar sobre uma outra Maria, aquela de Magdala, é sem dúvida alguma entender sobre o amor profundo. E as tradições espirituais nos falam de um encontro de amor profundo, de um amor que distanciava talvez galáxias. Era uma noite, diz o espírito Amélia Rodrigues, às margens da pequenina cidade de Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Miriam, aquela voz jamais vista no planeta, entrou no coração daquela mulher que estava implodindo de culpa, implodindo de arrependimento, num vazio imenso, daquele vazio que alguns de nós já experimentaram ou estão experimentando na necessidade imensa do amor. Cabisbaixa, ajoelhada, aquela mulher olha para aquele ser supremo, divino, Rabone. Sabes quem eu sou? Tu me conheces? Sim, Miriam. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Sei quem tu és. Senhor, se me conheces, sabes que eu sou uma desgraçada, que eu sou uma infame. Tenho desperdiçado minha vida e sou filha do pecado. Miriam, qual dentre vós ainda não pecou? Era a voz sublime, amorosa do Senhor da vida, aquele que veio dividir as eras, aquele que veio nos ensinar sobre o verdadeiro amor. E, portanto, era com amor que ele acolhia aquele coração despedaçado. Miriam é o nome em hebraico que nós conhecemos como Maria. E Jesus se volta para ela mais uma vez, Miriam de Migdol. Migdol também em aramaico é Magdala. Teus dias
estão sendo preenchidos de desdita, mas no fundo, todas as criaturas são filhas de Deus e trazem em si o germe latente do amor. E eu te convido, Miriam, para uma nova vida. Esse é o convite que Jesus nos faz a cada um de nós, a cada instante, a cada segundo. Ele convida as mães, mas ele convida também aos filhos, às filhas, aos pais, a todos nós que, de alguma forma, trazemos ainda um mundo para renovar. Miriam, tu tens a chance de viver uma nova vida. Como, Senhor? Eu sinto falta do amor. Ninguém até hoje me valorizou. Ninguém até hoje olhou para mim sem me enganar, sem mentir, sem querer me usar. Assim também, certamente, são muitos de nós. Temos transitado pela vida, sofrendo decepções, colecionando mágoas, frustrações, traições, mentiras. E isso nos fere profundamente. Lá dentro, só aquele que passa por isso sabe a dor na alma, ainda espíritos inferiores que somos, do que significa a mentira, a traição. Não só aquele que padece a título, uma aspas bem grande, de vítima desses sortilégios, mas pior ainda, aquele que comete a mentira, a desdita, a traição, aquele que causa dano e prejuízo ao outro, é que inúmeras vezes ainda não caiu em si para entender a grande mensagem do Cristo, a grande mensagem de Francisco, que é melhor ser ferido do que ferir o outro. Ali estava aquela mulher ajoelhada, simbolicamente falando, com o universo de peso em seus ombros, porque a consciência própria dizia que ela estava sendo partícipe de um sem número de atitudes, de escolhas de comportamentos que denegriam a ordem, a boa ordem das coisas. Ela se prestava a favores do corpo, a promover tão somente essas satisfações passageiras, imediatas, da luxúria, da sexualidade desequilibrada, da venda do próprio corpo, a fim de satisfações meramente corporais, meramente sensoriais e que nada tem a ver com a profundidade e a essência do Espírito. Mas Maria de Magdala havia ouvido falar de um Messias que estava curando a dor de todos, que devolvia a vida até aos mortos, que curava corpos, fazia os cegos enxergar, fazia pessoas se levantarem dos seus catres, tetraplégicos, paralíticos, e se levantavam, brindando de novo a vida. Maria ouvia falar de uma criatura que vinha devolver a alegria de viver. E ela, que vivia surtos profundos de angústia, de dor, mesmo tendo tudo o que as posses materiais podem dar de conforto, podem dar de poder, de aparência. Mas aquilo não estava a satisfazendo, e seu coração ardia como uma brasa, como uma fogueira que queima eternamente. Essa é a sensação de muitos de nós,
que derivamos da vida verdadeira e buscamos esses atalhos, essas vielas, esses becos sem saída, quando nos deixamos levar pela sordidez, pelos atos inescrupulosos, pelos danos, por tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. Maria havia ouvido falar de um Messias que tinha sido prometido desde os tempos antigos pelos profetas. E ali estava aquele homem, de frente dela, para restabelecer em seu seio a verdade e a vida. Esse é Jesus, o bom pastor. Senhor, e o que devo então fazer? Como restabelecer a minha vida, que já não vale mais nada, não tem nenhum significado? Eu que tenho posto tantas almas a perder. Queres viver, Maria? Sim, eu quero, meu amo. Já chamava Jesus de amo. E é importante fazer um parêntese nesta fala, porque, voltando tempos atrás, Maria morava num palacete, na beira do lago de Genezaré, na cidade de Magdala, Migdol, que era uma cidade pequena entre vários vilarejos, incrustada no meio das terras de Israel. Ao sul, a terra próspera, rica, Jerusalém, a inteligência, os postos altos dos romanos e dos judeus, o centro dos sacerdotes líderes da religião. Do outro extremo, os entrepostos comerciais que ligavam geograficamente as terras judaicas a outros pontos, a outras localidades do mundo conhecido, dos gregos, do Mediterrâneo e tantas dessas terras prósperas. Mas ali era um ponto de passagem, era um trecho do caminho e que havia ficado conhecido exatamente por Maria de Magdala, que esteticamente falando era uma mulher deslumbrante, de uma beleza radiante. Amélia Rodrigues narra que por onde ela passava deixava um rastro de beleza feminina que aturdia as mentes masculinas, sobretudo. Era um convite à sedução, dessas que até aos dias de hoje nós vemos crescer indefinidamente, porque é difícil lidar com essas coisas. É uma provação e para muitos é uma expiação. As questões materiais da beleza, da sensualidade. E ali estava aquela mulher. Tinha tudo o que era de melhor. Os melhores perfumes. E naquela época, perfumes eram uma das coisas mais caras que o dinheiro podia comprar. Madeira que vinha da África, de todos os pontos. E Maria, na posição dela, não era qualquer comercializante do corpo, não era qualquer profissional do sexo. Ela própria escolhia aquele homem que iria fazer favor. Muitos foram os príncipes, os sacerdotes, os homens de riqueza e poder que desejavam estar com ela a troca de prazeres corporais e ela negava. E eles se frustravam, se irritavam. E ela detinha essa capacidade de jamais ser infortunada, perseguida. Nenhum homem jamais impôs à força o que quer que fosse contra aquela mulher. Tamanha era a beleza e a capacidade de sedução. E ali estava Maria. Certa feita, passando
passeando numa liteira. Liteira é aquele meio de transporte da época em que servos pegavam uns na frente e outros atrás e transportavam aqueles que tinham posses, dinheiro, ou poder, ou status. E era uma espécie de casinha fechada com cortinas. E Maria, apesar disso, trazia um coração de caridade em si própria, porque ela sempre ordenava às suas servas e aos seus servos, aqueles que a serviam no seu palácio, na sua mansão, que não deixasse nenhuma pessoa que viesse bater à sua porta não ser atendida. Sempre ofertava comida, dinheiro, roupas, o que quer que fosse para saciar a necessidade dos mendigos, daquela gente de necessidade. Era conhecida por isso também. E então, naquele momento, naquele trânsito que ela ia de Cafarnaum para Dalmanuta, que era uma cidade, um vilarejo também pequeno, próximo de Magdala, um mendigo pede a ela ajuda, pede àquele cortejo que pudesse o ajudar com uma moeda. E os servos, como é de se esperar, até hoje acontece isso, empurram e afastam as pessoas que vêm demonstrar suas necessidades. Não é assim? Até hoje é assim. E então ela dizia, pare o cortejo. Quem é que está me procurando? E se apresentou aquele mendigo. E o mendigo diz, senhora, dá-me uma moeda para que eu possa ir até Cafarnaum, porque eu soube que lá encontra-se o Messias que havia sido prometido, e eu que padeço de enfermidades no meu corpo. E abre a camisa. Ele mostra o corpo sequelado pela hanseníase, a lepra. E ela, comovida que sempre era, lhe dá uma moeda de ouro, que era um dinheiro grande, para que ele pudesse ir até esse Messias. E diz a ele, se existe mesmo esse Messias, vai, cura-te e depois volta para me dizer o que aconteceu contigo. E segue o cortejo. E é exatamente tempos depois, em meio a uma de suas crises profundas de angústia, Amélia Rodrigues vai dizer a Divaldo Pereira Franco que Maria de Magdala se acometia de crises depressivas agudas. Aqueles que padecem desse fenômeno psicofisiológico sabem o que é uma angústia de uma depressão verdadeira e profunda. Temos acompanhado algumas pessoas assim e é torturante. Então, essa mulher, num desses dias, estava absorta, trancada no seu quarto, profundamente angustiada, quando há um zum, zum, zum na porta do seu palácio. E os servos já em prontidão para expulsar aquele mendigo, e ele dizia, senhora Miriam, eu preciso vê-la, eu preciso falar-lhe. E esses servos expulsavam o mendigo, e eis que, ao abrir a porta para ir com mais força, com mais veemência expulsá-lo, ele consegue traspassar num golpe de mestre. Hoje em dia a gente diria assim, né? Na linguagem moderna, o mendigo deu um ninja no cara. Ele deu um ninja. E foi na direção dos aposentos de Maria, entrou, passou pela serva, aquele alvoroço, e ele entra, senhora, senhora, eu vim te trazer a notícia. E todos cercaram, foram pegar aquele homem, e ela disse, deixa-lhe falar. Quem tu és? Não estás me reconhecendo, senhora? Eu sou aquele que tu me deste uma moeda de ouro, e eu fui até ao Messias Salvador, e ele me curou, olha, e abriu de novo a camisa. Ali estava aquele leproso que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 4. A cura do leproso era este homem.
e era Maria de Magdala que havia favorecido a ele ir até o encontro de Jesus. Muitos de nós podemos fazer milagres verdadeiros com muito pouca coisa, às vezes. Saciar a fome de um, evitar que o outro mergulhe no abismo do suicídio. Um abraço carinhoso que faz mudar a vida de muitos. Ao se deparar com o Evangelho de Jesus, até os grandes compositores medievais evitaram o suicídio e dali saiu a beleza de uma música como Jesus, a alegria dos homens. Quantas bênçãos cada um de nós podemos fazer para o outro, mesmo pequeninos que somos, quando tiramos Jesus das cruzes, dos livros, das cabeceiras e colocamos Jesus em nosso coração, em gestos pequenos aos nossos olhos, mas diante de Deus são verdadeiras grandezas. Por quê? Porque é exatamente isso. Esperamos ser aqueles que vamos abrigar milhões de pessoas. Esperamos ser Franciscos de Assis para renovar a humanidade, sendo que podemos fazer uma coisa pequenina, um gesto pequeno, simples. Ir ao lar de Clara, por exemplo, e conversar com as crianças órfãos de mãe, de pai, que poderiam estar na miséria, mas ao ver alguma fresta pequena de amor, se convertem e deixam de ser marginais da sociedade, como Maria de Magdala era considerada. Mães são essas pessoas que mudam as vidas dos filhos. Ali estava uma mãe que não podia gerar de seu próprio ventre filhos biológicos. E Jesus convida aquela mulher: Maria, tu serás minha serva, cuida dos filhos do Calvário. Maria, tu tens amor que transborda de teu coração machucado. Vai e cuida dessas pessoas. São tantos que padecem como ti de amor. E esse amor que tu sentes falta será saciado, Maria, quando tu passar a amar aos filhos dos outros, teus filhos, meus filhos. Aquele mendigo trazia de volta a Maria a esperança renovada. Vai, Maria, vai, ele está perto daqui. Está a poucas léguas. De Magdala até Cafarnaum, são 10 quilômetros. E eu, nas minhas manias, me permitam abrir. Eu pensei comigo mesmo, quando soube dessa informação, correndo, viu, mãezinha? Eu levo 1 hora para chegar lá. São 10 quilômetros. E Maria apressou-se, colocou as lágrimas de lado e foi com aquele mendigo. Foi de barco, porque era acessível para ela. Amélia Rodrigues diz que uma viagem, por menor que seja, no mar, nas águas, quando o espírito está compenetrado de si mesmo na conexão com o universo, com a natureza e com Deus, nas boas intenções, é um gesto de profunda paz. Eu posso garantir que sim, amigos, não é arrogância da minha parte. O mar tem essa capacidade de restabelecer energias positivas, quando assim nós estamos sintonizados. E Maria saiu na noite prateada para ir atrás de Jesus. Olhou a casa de Simão Pedro e entrou. As portas foram abertas como mágica e ali estava o Senhor. Miriam, Rabone, tu me conheces. E é o que descrevi. E Maria volta renovada. Vai, Maria, te desfaz desta capa material
que é a âncora que te aprisiona no mundo do inferno. Renova o teu coração amando a todos, porque irás considerar os filhos do Calvário. Calvário, na tradução para o português, significa local da Calvárie, ou seja, daqueles que são exclusos por coisas injustas. Por isso que Jesus foi colocado no Calvário pelos romanos, porque foi tratado como um ladrão, como um blasfemo. Ele que veio renovar a humanidade e nos ensinar a amar. Foi injustiçado, preterido. Foi trocado pelo próprio criminoso que ele próprio salvou, chamado Barrabás. Somos assim. Escolhemos o caminho equivocado quase sempre em nossas vidas e desdenhamos o amor verdadeiro, a moral, a boa obra, para nos entregar às coisas que são fúteis, são passageiras, são efêmeras. Quando nossas mães chegam no momento de fazer a troca no lado da vida e nos deixam materialmente, quanto nós provavelmente sofreremos, e aqueles que aqui já passaram por isso sofrem, ou sentem que poderiam ter feito mais. E Maria então retorna a Cafarnaum e começa a dar tudo que tinha, riqueza, moedas, roupas, as mais finas, as mais belas, e tudo aquilo que trazia lembranças da vida que ela havia vivido antes de Jesus. Ele, como sempre, é o divisor, não apenas das águas, embora o seja, mas ele é o divisor das vidas. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim é aquele que se entrega verdadeiramente aos ideais de Jesus. Nós conseguimos nos renovar. Saímos de depressão, as enfermidades da alma, do corpo, até os desafios materiais somos capazes de enfrentar. E muitos estigmatizaram Maria como sendo a louca de Magdala. E o zum corria lá entre a população. Está vendo? Eu sabia que ela era louca. Era só uma questão de tempo para, de fato, ela se manifestar na loucura. Hoje nós diríamos, surtou, a desinfeliz está surtada. E naquela época, as chamadas mulheres de má vida, que se entregavam àquilo que Maria fazia, ou que tinham questões psicológicas, fenômenos psicológicos, eram pessoas marginalizadas, execradas da sociedade. Ainda hoje assim é. Não está muito diferente. E todos criticavam aquela mulher, porque ainda, infelizmente, é da natureza humana isso. Aquele que tem uma falha, aquele que faz alguma coisa de equivocado, parece estar marcado, recebe um carimbo, e por onde passa as pessoas o acusam. Rui, aquilo é um desgraçado, veja o que ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro. A senhora vai confiar nele? Você vai dar um crédito? Você está maluco, vai se arrepender, vai se decepcionar. Não vale um tostão. Somos assim. Decretamos para a eternidade a falha do outro e na fala de Jesus, não olhamos para a trave que nos empata o olho, mas o argueiro no olho do próximo, nós conseguimos enxergar, e não apenas enxergar, apontamos, e não só apontamos, dizemos para todo mundo.
Essa foi a cruz solitária que Maria de Magdala necessitou carregar no seu processo de arrependimento, expiação e reparação. Uma mecânica que a doutrina espírita veio nos explicar, esclarecer de maneira tão acessível, porque nos traz um mecanismo que regula todo o universo, toda a natureza, seja de ordem material, por exemplo, se eu pegar uma bolinha de tênis, sabem o que é uma bolinha de tênis? Aquelas bolinhas amarelas? Aqui também a gente conhece bolinha de frescobol, um artefato de borracha em formato de esfera. Se eu sacudir com toda a força ali na parede, e Deus me permita que eu não acerte meu amigo João e nem ela, e bate e volta de volta no meu rosto. Ação e reação. Um sábio intelectual, um cientista, conseguiu descrever matemática isso. O cara era chamado Isaac Newton. Ação e reação. Mas esse mecanismo não está presente apenas nas organizações materiais do universo. Ela também diz respeito às organizações morais, às estruturas morais. Por quê? Porque são as leis de Deus inscritas em nossa consciência. O Senhor da vida nos criou e nos deu a vida com isso. Por quê? Porque é o GPS que nos guia, é a bússola, é o roteiro. Porque sem isso, Deus não seria justo e misericordioso. Nos entregaria ao bel prazer. As leis morais, elas também estão perpassadas pelo mecanismo de ação e reação. Muitos falam que é a lei de ação e reação. Não, não é uma lei, é um mecanismo. As leis são as leis divinas. Lei de amor, justiça e caridade, lei de conservação, lei de preservação, lei do progresso, lei do trabalho, etc. É um mecanismo que regula a misericórdia e a justiça de Deus. Se eu fiz algum mal, esse mal, de alguma forma, retornará. Não para me punir, assim como Jesus não puniu Maria de Magdala e Deus também não a puniu, mas para nos educar. Por quê? Porque um não é uma ferramenta preciosa no processo educativo de qualquer um. Colocar limites, estabelecer limites, por exemplo, às crianças, aos filhos. É isso que mães fazem para nos educar. Assim também, os mecanismos de regulação nos frustram, nos decepcionam. Por quê? Porque nós estamos excedendo, estamos transgredindo as leis que nos fazem bem e, portanto, a dor como uma ferramenta vai nos recolocar através de um processo de expiação para renovar-nos no caminho correto que devemos seguir. Esse é o mecanismo. E Maria de Magdala, então, decidiu aceitar isso, porque aceitou a Jesus em seu coração. Se desfez de todos aqueles artefatos. São assim. Juntamos milhares de artefatos que nos desviam do caminho. E perdemos inúmeras reencarnações, porque nos afastamos de Deus, nos afastamos de nós, ao nos afastarmos uns dos outros, ao prejudicarmos o outro. Maria decidiu fazer essa renovação e saiu a amar. E ao decidir isso, agora, adiantando um pouco o tempo nesta narrativa de Amélia Rodrigues, Humberto de Campos também escreve isso naquele livro Boa Nova, recomendamos a leitura. E Maria, então, soube de uma outra aparição de Jesus nas cercanias de onde ela estava.
é o encontro do Cristo com Simão. Agora não Simão Pedro, como havia sido antes, na conversão de Maria, mas Simão o fariseu, que era um homem riquíssimo, porém pouco conhecido, porque muitos dos que detêm posse não se preenchem, não se completam diante de tanta posse, tanta riqueza, carros, casas, apartamentos, terrenos, viagens, porque não é ou não são os bens materiais que no fundo vão nos trazer a felicidade plena. Porque a maior fome que nós temos é a fome de amor, é a fome de amar e sermos amados. Porém, a regra é: você deseja ser amado? Ame primeiro. Você deseja ser valorizado? Valorize primeiro. Você deseja ser desejado, querido, respeitado? Primeiro respeite. Essa é a regra. Francisco, que estava ali, naquele momento dos apóstolos, estava Pedro, Tiago e João, junto com o próprio Senhor, naquela casa nababesca de Simão o fariseu. Porque Simão fazia de uma esperteza própria daqueles que querem aparecer, dos que desejam holofote, palmas, dos que querem o reconhecimento do mundo, da pompa. Se eu não sou conhecido por todos, então eu vou buscar ser um oportunista num evento e me junto a um que tenha fama e conhecimento. É como se viesse aqui, me ajudem, um cantor famoso aí, desses que estão na modinha, Luan Santana. Eu não conheço Luan Santana, não sou nada, não sou ninguém, do ponto de vista do conhecimento da mídia. E aí, como eu tenho posses, eu não tenho, mas vamos supor que eu tenha mesmo. Eu tenho o suficiente. E aí eu dou um jeitinho lá, falo com Dona Sônia, com Tereza, sei lá, vou me articulando e um belo dia vem o show do Luan Santana e eu estou lá no camarim dele. Ele vai tirar foto e está lá eu. Vai, tira foto logo. E no outro dia, a manchete. Luan Santana e seu amigo Rui, o desinfeliz, tá lá. E aí eu passei a ser o cara conhecido da noite para o dia. Aí vem pede um autógrafo. É esse o truque. Muita gente faz isso. Vocês não sabiam, não? É assim. Um mundo de provações e expiações, os caras fazem isso, mãezinha. Esse era Simão, o fariseu. Não sou eu que estou dizendo, é Amélia Rodrigues. E então, Jesus, imagina, o Senhor, ele sabia que Jesus estava fazendo o que estava fazendo, curando, fazendo milagres, falando, reunido de multidões. E ele, já sei como é que eu vou me promover. Jesus era o marketing digital da época para Simão. Não tinha internet, não tinha Instagram, etc. E Jesus foi. Por quê? Porque sempre era a oportunidade de ensinar, de curar, de levar o amor, levar a verdadeira vida. Não é? Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Simão era um doente, como nós ainda somos. E ali foi. E daqui a pouco, de novo, um rebuliço naquela casa cheio de servos. Era quem? Miriam, de Migdol. Maria, de Magdala. De novo, agora parece que ela aprendeu. Isso aqui é coisa minha, tá? Não é coisa de Amélia Rodrigues. Eu acho que ela aprendeu lá com o mendigo leproso, que deu um ninja no cara, e agora ela deu um ninja nos servos lá do Simão. E entrou, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando em prantos, para agradecer ao mestre. Ela já havia começado a sua conversão, atendendo pessoas, acompanhando Jesus sempre de longe, porque as mulheres daquela época, pasmem, andavam sempre atrás dos homens, por conta da cultura.
Graças a Deus isso está mudando e tem mudado, não é? Embora aqui e acolá a gente veja verdadeiras atrocidades, mas enfim. E então Simão se espanta e ela vai. E ao ver os pés do Senhor molhados, ela tenta enxugar com os cabelos, porque o único pano que ela havia guardado era aquela roupa que ela vestiu quando foi encontrar Jesus pela primeira vez na casa de Simão Pedro. Enxugou Jesus com os cabelos e um vidrinho com um perfume de nardo, que era uma erva rara, de alto valor, que ela havia guardado de um presente que a mãe lhe dera antes de desencarnar na adolescência, para uma ocasião especial. E então ela passa o perfume em Jesus no sinal de profundo amor, não mais de sedução. Gratidão. Gratidão. Quantos de nós recebemos coisas maravilhosas de alguém, às vezes que a gente nem conhece, nem imagina que poderia nos ajudar, e não agradecemos. Senhor, tu vai deixar uma mulher de má vida adentrar nos meus aposentos e te tocar? Simão, eu estou aqui há mais de 1 hora contigo. A tradição diz que quando a gente chega na casa de alguém, somos recebidos com um ósculo, um beijo. É a tradição judaica. E tu não me destes um beijo. A tradição diz que deve-se trazer água para lavar os pés. Tu não lavastes meus pés, Simão? Teus servos não me ofereceram ainda um pão de trigo para saciar a fome. E é aí que o Senhor propõe a passagem dos devedores. Tu és um homem inteligente, Simão. Eu, na minha inferioridade, Rui, eu diria, tu és um homem espertinho, Simão, aproveitador. Mas o Senhor é o Senhor. E então, tu és um homem inteligente. Se há 2 devedores, um te deve 500 e o outro te deve 50, e tu perdoa os 2, qual dos 2 te deveria ser mais grato? Ou de 500, Senhor? E Jesus cala. A sabedoria do silêncio é muitas vezes mais profunda do que a verbalização daquilo que nós ainda não temos autoridade moral para exigir do outro. E Maria sai de lá e Jesus diz: Miriam, Rabone, por muito amar, vai, teus pecados estão perdoados, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Pedro vai resgatar essa fala de Jesus lá nas suas epístolas, a primeira epístola de Pedro, quando ele se depara com uma dificuldade na casa do caminho, junto com Tiago, e vem Paulo de Tarso, das regiões distantes, e se reúnem para não deixar a casa do caminho só sobrar. Pedro lembra e escreve para a eternidade, para que agora aqui entre nós, amigos, e por toda a humanidade, ecoe a palavra de Jesus. O amor cobre a multidão dos pecados. Se nós erramos, e erramos muito, amemos. Sejamos aqueles que aprendamos com o amor de mãe, sobretudo uma mãe como foi Maria de Magdala, que saiu dali da casa de Simão e foi atrás dos cortejos dos mendigos, dos doentes, dos deserdados, dos marginalizados, porque a sociedade, quando olha alguém que destoa um pouco, põe um carimbo. E esse carimbo, ele é percebido como estigmas. Estigma é uma palavra de algumas ciências, qual a psicologia, a sociologia, que define aquilo que uma minoria atesta sobre uma outra. Por exemplo, os preconceitos de raça, de credo, preconceitos socioeconômicos, preconceitos entre profissões, preconceitos religiosos. Mas o Senhor da vida vai nos dizer que é fora da caridade que não há salvação.
Maria ama, e Maria amou. E adotou aqueles miseráveis, os que tinham problema de saúde, os marginalizados, os incompreendidos, os órfãos, aqueles que não tinham onde morar, que não tinham o que se alimentar. Aquela época, e durante muitos e muitos séculos ainda, quem tinha doenças, sobretudo doenças psicológicas, psiquiátricas, quem tinha problemas de aparência no corpo, entre elas a hanseníase, a lepra, ou outras que ainda eram desconhecidas até um tempo atrás, varíola, sarampo, catapora. Tantas outras dessas doenças eram colocados lá. E lá naquela época havia o Vale dos Leprosos, porque eram essas pessoas, até mesmo às vezes, tecnicamente falando hoje, quando temos algum problema ligado a transtornos de ansiedade, ou quando não conseguimos energias, recursos suficientes mentais, psíquicos e orgânicos, e as dificuldades da vida nos abalam, alguns fazem algumas situações de pele, chamadas de eczemas, pruridos, etc. Algumas doenças chamadas autoimune, que é o corpo se depreciando a si mesmo, por conta, geralmente, de culpas, da consciência culpada, dos milênios de equívocos. E, para essas pessoas, a medicação é amor. A melhor, a infalível medicação, sem contraindicações, sem efeitos secundários, sem efeitos colaterais. Ame Maria. Adote a todos os filhos do Calvário, ou seja, toda a humanidade que eu deixo agora, mas eu não vos deixarei órfão, porque vos enviarei um Consolador e ele ficará entre vós por toda a eternidade. Eu estarei convosco até o fim dos séculos. É a garantia tácita do Cristo Jesus, que jamais perderá nenhum de nós que somos as suas ovelhas, assim como ele se deparou com Maria e chamou-a pelo nome Miriam de Migdol. Ele faz isso comigo, contigo, conosco, em todos os momentos. Estais fatigados e aflitos? Vinde a mim, eu vos aliviarei, mas pega da tua cruz e segue-me. Se quiseres reparar e expiar o passado ainda conflituoso, que te atormenta o psiquismo e que te paralisa tantas vezes. E Maria saiu a amar como uma mãe faz, em geral. E foi se deparando com um cortejo desses, aspas, bem grande, mendigos leprosos, expiando eles ali também as suas faltas no próprio corpo físico, que Maria fala das belezas do reino de Deus, como Jesus tinha recomendado. Maria, fala das belezas do reino que tu estás aprendendo comigo. E ela começou a falar sobre os feitos de Jesus, quem ele era, o que ele fazia, como ele muda a vida das pessoas para aquele cortejo. E eis que ela ali se sente feliz, preenchida, plena como jamais havia experimentado. E na sua consciência, enfim, mentalmente ela disse: Senhor, agora eu sei o que é amor. Agora eu me sinto, de fato, dona da minha própria vida. Agora eu sei o que é a liberdade. E amou mais e mais. E como se sentiu tão feliz como jamais havia se sentido, Maria resolveu ir com aquele grupo. E foi. Foi até a região chamada Vale dos Leprosos. Uma região árida, seca, porque até nisso a humanidade é miserável. Para os mais necessitados em geral, sobram as migalhas. Já perceberam isso? E mãe
se abstém das suas próprias necessidades para dar para os filhos. Faço aqui um parêntese diante da pequenez que sou, para agradecer às mães. Devíamos fazer sempre isso. E Maria foi e ficou lá, no Vale dos Leprosos, cuidando daquelas pessoas e falando sobre Jesus, sobre as maravilhas do reino, sobre a verdade. Ela ouvia diretamente do próprio Jesus: eu sou a verdade, eu sou o caminho para a vida eterna. E ela falou e falou e falou. E curou. Por quê? Porque levou felicidade aos infelizes, porque insuflou a esperança nos corações desesperançados, porque mostrou a vida eterna. E ali, depois da ida do Senhor, quem Jesus escolheu para mostrar que a vida não termina com a morte do corpo físico, estava ali, sentada, à porta do túmulo de José de Arimateia, que cedeu a sua lápide para o Cristo. Maria estava cabisbaixa, chorosa, como todos os apóstolos, a sensação profunda de saudade, de um grande amor, um amor verdadeiro, o único homem que respeitou Maria, que não lhe pediu nada, só ofertou, e ofertou aquilo que é de maior qualidade que se pode ter notícia. Imaginem vocês diante do próprio Jesus. E ali, Maria sente e vê um homem se aproximar, qual um jardineiro. Jardineiro, viste quem levou o corpo do meu Senhor? Maria, Miriam, Rabone. Era um encontro de almas. Era um encontro de um amor profundo que havia surgido naquela mulher, reconhecendo o Senhor da vida. Senhor, estás vivo? Sim, Maria, porque a vida és tua em todos os cantos do universo. Porque é assim que é a morte. Oh, Maria, a morte é algo passageiro. Ela vai e volta. Tantas sejam as necessidades de se viver e de se morrer no corpo. Eu estou aqui, Maria. Vai aos outros e diz. E Maria de Magdala saiu. E foi aos outros. E ainda sendo apóstolos, convivendo com o amor puro de Jesus, sempre tem o que desconfia, o que nega, o que sai na hora que mais devia ficar, o que trai, o que mente. Como assim? Os que invejam. Ele não veio a mim, não veio a própria mãe, e veio a ti, mulher. O estigma não foi dito por palavras. Nós, muitas vezes, não dizemos por palavras, mas ruminamos a nossa inferioridade projetando no outro. Aqueles caras queriam dizer, tu, uma meretriz ou uma ex-meretriz. Precisaríamos ainda de muito tempo para falar sobre os atos gloriosos de Maria de Magdala, mas a verdade é que foi por muito amar essa conversão que, no entendimento de muitos desses que compreendem muito mais do que nós, dizem que foi a maior das conversões já feitas, pelo menos as descritas. Assim são muitas pessoas. Podemos conhecer várias delas, que se converteram depois de momentos de muita dor. Lembremos o gesto materno de Maria de Magdala para cuidar dos filhos que ainda somos nós. E amemos, amigos. Amemos com toda a força, mas amemos conforme Jesus de Nazaré nos convida a amar e que nos diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos.